Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer estar aqui com todos, fazendo mais uma reação, fazendo mais uma abordagem em relação a temas ligados à mitologia grega. E hoje nós estamos dando continuidade a um conteúdo que foi publicado ainda na semana passada, no dia 18, hoje dia 25 de dezembro, um dos mais importantes dias, uma das mais importantes datas da cristandade, falando sobre questões se Jesus nasceu ou não nasceu no dia 25 de dezembro. Inclusive, o próprio chamamento do vídeo fala exatamente isso, né? Afinal, Jesus nasceu ou não nasceu no dia 25 de dezembro? Então, hoje nós estamos numa metade de uma postagem, eu vou fazer ainda uma terceira postagem na semana que vem, se aproximando já, na verdade, do outro ano, né, 2023, e na primeira semana, no primeiro final de semana que nós tivermos, eu vou fazer uma reação em relação ao Dia dos Santos Reis, que é um tema que eu sempre achei muito interessante, mas eu nunca deixei nenhuma publicação, nunca fiz nenhuma abordagem sobre esse dia de Reis, né? Bom, eu quero deixar aqui um abraço a duas pessoas que reagiram às minhas postagens ao canal, são inscritos, que é a Elisa e o André Sutil. Quero deixar aqui um forte abraço aos dois. A Elisa falou que estava em expectativa em relação à publicação do novo conteúdo, e o André, o professor André Sutil, falou, sempre me estimula, sempre me instiga nas suas pontuações em relação ao canal. Quero deixar também um abraço aqui a todas as outras pessoas que se inscreveram e que eu não vou nominar, né? Não quero fazer aqui nenhum tipo de injustiça com pessoas que reagem, mas estão presentes, né? Estão inscritos, mas muitas vezes não fazem qualquer tipo de reação. Quero deixar aqui um forte abraço a todos. Inclusive, o conteúdo último que eu cheguei a publicar, ele até o momento ele está com mais de 600 visualizações. Aliás, no meu retorno aqui do canal, nós ultrapassamos a marca de 300 inscritos, que são 300 inscritos, é um número modesto, mas mediante o conteúdo que a gente traz aqui, que eu trago aqui, que é um conteúdo que exige pesquisa e que não tem um trato mais popular, vamos dizer assim, eu acho muito significativo que nós tenhamos chegado a esses inscritos num curto espaço de tempo. Eu estou com esse canal aqui há menos de 6 meses. Eu tinha um outro canal, ajudava e colaborava ali com um outro colega de psicologia, que é o querido Edson Flávio Barbosa, psicanalista, mas eu me desvinculei do canal, então vim aqui para o canal Mitologia Grega de A a Z, e em menos de 6 meses nós já chegamos a 300 inscritos. Para mim, muito interessante, muito importante. Bom, se você inclusive chegou até aqui, vou pedir que você se inscreva no canal, que ative as notificações, dê o seu like, avise pessoas que gostem do conteúdo de mitologia e de mitologia comparada, mitologia grega e mitologia comparada, e é um prazer contar com a presença de todos. Bom, vamos lá. Quando a gente começa a pensar em termos do dia 25 de dezembro e do que ele significa para o cristianismo, o assunto ele é tão vasto que seria péssimo que a gente achasse que nós pudéssemos abarcar todas as reverberações, todos os conteúdos, todas as consequências que essa data significou e significa para a cristandade, né? A data separa, ela tem pessoas que antipatizam, existem grupos inclusive religiosos que antipatizam com a data, o dia 25 de dezembro, dizendo que é uma presença do paganismo. Outras pessoas comemoram sem qualquer tipo de problema. Eu diria que essa data, 25 de dezembro, ela aglutina as mais diversas correntes de pensamento religioso, no caso relacionados ao cristianismo, do que qualquer outra praticamente, né? O 25 de dezembro, ele é uma data que ele instiga as pessoas. Enfim, eu deixei aqui separado alguns conteúdos que eu acho muito importante que quem quiser se interessar em fazer algum tipo de leitura em relação à questão do Jesus histórico, né, porque a gente acabou falando do Jesus histórico, para nós falarmos do nascimento, nós falamos de uma pessoa que surgiu no mundo
num determinado momento. Então é inevitável que a gente fale do Jesus histórico. Eu tenho um livro aqui que é um livro muito bom, muito importante, inclusive fez parte do meu estudo no mestrado, que é esse livro aqui. Procurais o Jesus histórico, né? Então ele é escrito pelo Zurmon, publicado pela editora Loyola. É uma obra maravilhosa, eruditíssima. Inclusive eu quero alertar aqui que quando a gente fala algum tipo de referência de algum pesquisador, nós estamos falando em torno de correntes de pesquisa e correntes científicas, tá? Muitas vezes eles não estão na mesma casinha, muitas vezes eles estão em casas separadas, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa conhecer a obra do autor, isso não quer dizer que a gente não possa avançar pelo que o autor comenta. Eu tenho esse livro aqui do Moraldi. O Moraldi aqui, que são os evangelhos apócrifos, né? Esses evangelhos aqui, os apócrifos, isso aqui é uma edição resumida, tá? E ele fala especificamente sobre Jesus, os apócrifos relacionados a Jesus, do nascimento até a questão da sua morte e ressurreição. E aqui nessa obra, publicada pela Paulus, nós temos os chamados evangelhos da infância, que são os evangelhos que citam, ou melhor, livros que citam aspectos que não estão nos evangelhos canônicos. Eles são chamados de apócrifos. O nome não é muito bonito, né? Quer dizer, o apócrifo quer dizer aquele que não se sabe quem foi que produziu. Diria que nós podemos até falar disso também em muitos textos canônicos, nós não temos muita certeza de quem escreveu. Mas aqui o Moraldi, essa obra do Moraldi, ela fala sobre os evangelhos da infância. Então quem quiser procurar, é interessante essa obra aqui. O Ehrman, esse autor aqui, ele é espetacular, ele foi muito influenciado pela obra do Gesa Vermes, e esse livro do Ehrman chama-se Jesus Existiu ou Não? Tá? Eu volto a dizer que essas obras não são obras de cunho popular. Então, essas obras aqui são obras de pesquisa. O Ehrman, ele é um teólogo, ou foi um teólogo da escola norte-americana, e ele pesquisa e ele avança, inspirado pela obra de Gesa Vermes, sobre a questão do cristianismo, tá? Vou mostrar aqui um outro autor que eu já mostrei na semana passada, né? Essa obra aqui é muito interessante. Quem é quem na época de Jesus, que é do Gesa Vermes, que é um autor judeu que se interessou bastante pelo cristianismo, tá bom? O Gesa Vermes e o Ehrman foram fontes minhas na minha pesquisa em relação ao culto solar, ligado ao cristianismo, ligado aos deuses solares e a Jesus. Trouxe aqui esse livro que nós não poderíamos deixar de fora, pensando em termos do dia de hoje, do dia 25 de dezembro. Aliás, eu acredito que eu vá passar do tempo normal que eu sempre publico aqui, que são entre 15 e 18, às vezes algumas publicações em 20 minutos, tá? Então, se eu me alongar aqui, por favor, me desculpe, mas o dia exige isso. Essa obra aqui é uma obra cisória, né? Então é do Schweitzer, e é a busca do Jesus histórico. Essa obra aqui, ela é a obra que inaugura o debate sobre o aspecto do Jesus histórico. Isso aqui é uma obra que foi do doutorado de Schweitzer, né? E finalmente trouxe aqui do Pagola, que é publicado pela editora Vozes, essa obra espetacular chamada Jesus, uma aproximação histórica. Então são obras de porte, são obras para quem quiser avançar no assunto sobre a questão do Jesus histórico. Existem N assuntos, existem N livros, N autores que nós podemos pontuar. Eu trouxe aqueles que eu considero mais significativos. Não são apenas esses, tem um monte deles, né? Os próprios Borg e Crossan, que eu trouxe aqui, mostrei na postagem anterior sobre o primeiro Natal, né, a primeira semana, são autores que tratam da questão do Jesus histórico. Mas vamos lá. Eu separei aqui também
uma referência aqui da Bíblia de Jerusalém, tá? Que a gente vai fazer uma leitura, e que cita alguns episódios que são muito citados na questão do nascimento de Jesus. E um deles, muito recordado, é a questão do recenseamento. E é Lucas que vem falar desse recenseamento, né? Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, sua mulher que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias do parto e ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na sala. Nos ambientes, né? É aquela questão que muitas vezes as histórias piedosas falam que Jesus nasceu numa manjedoura porque no local havia uma aglomeração muito grande e não dava para comportar a família ali. O que Lucas traz se confronta com uma situação que não se encaixa naquilo que Mateus comenta a respeito do nascimento de Jesus, quando fala a respeito de Herodes o Grande, né? Mateus fala de que quando os magos chegaram lá na cidade de Jerusalém procurando o Messias ou aquele que estava sendo esperado por conta do sinal que viram no céu, Herodes ficou querendo saber onde é que a criança tinha nascido, pediu para que eles fossem ver o lugar, porque queria também adorar, mas na verdade havia intenções de subterfúgio de Herodes, porque Herodes queria na verdade matar a criança, segundo o texto bíblico, porque aquele rei seria um confronto dele próprio, até porque Herodes ele não fazia parte de uma herança judaica. Herodes era de uma família misturada e que não teria, no sentido lato, direito a ser rei dos judeus. Mas enfim, pois bem, quando Lucas fala que Quirino era governador da Síria, nessas primeiras linhas do seu evangelho, já há um problema aí, porque é o seguinte: quando Quirino foi governador da Síria, segundo Lucas, Herodes já tinha morrido. Então, os episódios históricos que um fala e que outro falam não se encaixam. Para poder caber naquilo que Mateus fala, no aspecto histórico, com Herodes sendo rei e Quirino sendo governador, há um hiato de 6 anos aí. Ou seja, Maria teria que ter uma gestação supranormal, hiperanormal, né? Hiperanormal. Há uma frase aqui do Zurmon, né? Nesse livro aqui que eu acabei mostrando, e ele diz o seguinte: os evangelhos não nos apresentam o Jesus procurado pelos historiadores críticos, mas o Jesus da narrativa da fé. Um Jesus apresentado de modo que creiamos que ele é o Messias e o Filho de Deus e nessa fé tenhamos acesso à vida eterna, com referência a Marcos e a João. Então, de fato, a história de Jesus envolve fé. Ela não se encaixa, ela não consegue ser entendida a partir de uma historicidade. Por isso que se torna difícil ou impossível nós situarmos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Simplesmente não há qualquer base para isso. Nós pensamos em termos de fé, nós precisamos pensar em termos de símbolo. E por que tem a ver com símbolo? E aí vem com minha própria obra, meu próprio livro, quando eu escrevi ainda lá em 2000, comecei a escrever em 2009 e terminei em 2013. Nós estamos passando o período do solstício de verão. Tivemos agora, do dia 20 para o dia 21 de dezembro, a chegada do solstício de verão. Talvez nós que estamos aqui no Hemisfério Sul, a gente não tenha percebido tanto. Muita gente aqui, inclusive na região que eu me encontro, que é a região sul, nós percebemos claramente que o sol fica mais tempo no céu.
E o período de dezembro, nesse período específico dos dias 20, vamos dizer assim, eles são os dias em que o Sol fica mais tempo ainda do que o normal. Então, se o verão ele é um período em que o Sol fica mais tempo pela posição da Terra, nesse período, que é o período do solstício, o Sol fica mais tempo ainda. Pensando em termos da antiguidade da mitologia, e eu estava até comentando hoje com um paciente, quando nós começamos a ler temas mitológicos ligados à natureza, Sol, Lua, estrelas, terremotos, maremotos, vulcões, nós estamos diante de aspectos de mitologia muito recuados. Então era num período em que a natureza ela era divinizada. A mente daquelas pessoas daquele período viam com grande assombro e viam com grande respeito todos os movimentos, e eles não eram bobos, eles percebiam muito bem todos os movimentos que aconteciam na natureza. Então, nós que não somos pautados hoje em dia por relógios eletrônicos e, enfim, toda uma modernidade, uma pós-modernidade, a gente não está nem aí muitas vezes para esses aspectos naturais. O homem do período lá atrás, não. Os seres humanos do período lá atrás, eles ficavam muito atentos às questões da natureza. E era natural, consequentemente, que por uma falta de entendimento de todo esse processo do que significava o universo, do que era movido o universo, dessas leis mecânicas que o universo é movido, que se divinizasse a natureza. E um dos elementos mais divinizados da natureza era o Sol. Nós podemos encontrar o culto ao Sol em praticamente todas as culturas. As das culturas mais importantes, as mais citadas, as mais estudadas, nem se fala, né? Nós sabemos, por exemplo, que o Sol ele era o deus máximo, por exemplo, dos egípcios. Ele não é o deus máximo dos gregos, por exemplo, mas ele é um deus dentro da cultura grega. Apolo é um dos deuses mais importantes, porque Apolo agrega praticamente 200 deuses, né? São mais de 200 epítetos que Apolo agrega, praticamente não se encontrando nenhum deus, nenhuma divindade grega que consiga ter a multiplicidade de atributos que Apolo possui. Se nós formos por exemplo, para as tradições aqui da América do Sul, de culturas sul-americanas, de culturas andinas, o Sol super presente. No norte da Europa nem se fala. Por quê? Porque ali o Sol de fato era super importante e ali ele significava vida e morte. Então não é à toa que nós podemos imaginar que o Sol, esse elemento, ele era divinizado, ele era respeitadíssimo. E nesse período, milenarmente, o Sol era cultuado. Então, o tempo vai passando, o culto solar ele vai sofrendo algum tipo de alteração, os deuses solares eles começam a se comunicar. Uma coisa muito curiosa, muito interessante, eu cheguei a falar disso na minha dissertação, no meu livro, é que os gregos tiveram inclusive dois deuses Sol, né? Que é o Hélios, que é um deus mais anterior, e Apolo, que é um deus mais posterior. O Hélios nunca foi deixado de lado. Ele sempre foi muito bem reconhecido. Inclusive, quando os romanos eles assimilaram a cultura grega, eles trouxeram a figura de Hélios também para o culto deles. Assim como eles trouxeram o culto do deus Mitra, que era um deus persa, e que esse, assim como Apolo, tinha nascido em que dia? 25 de dezembro. Bom, então, literalmente falando, nós temos agora duas tradições religiosas. Uma tradição religiosa, cristã, e que tem uma figura máxima, Jesus Cristo, marcada por um nascimento, só que nós não sabemos, nós não conseguimos localizar, por razões óbvias. Eu tinha comentado isso na postagem anterior, até porque Jesus, do seu nascimento, vida e morte, um indivíduo anônimo, né? O cristianismo ele só vai chegar a ter algum tipo de ressonância um pouco maior, passando já de 100 anos do seu nascimento, é muito tempo. E por outro lado, nós temos uma tradição de culto solar
no solstício de inverno, entre os dias 20 e 21. E aí, no dia 25, é quando se matura a ideia do nascimento de deuses solares. Dois especificamente, dentro daquilo que a gente está estudando, dentro daquilo que a gente está expressando. Mitra e Apolo. Mitra foi um dos deuses mais importantes que os romanos assimilaram. Mitra não era um deus romano. Mitra era um deus persa. E nas campanhas de invasões que os romanos fizeram, Mitra chegou ao exército romano de maneira muito forte. A quantidade de soldados, a quantidade de pessoas do exército romano que eram do culto mitraico era incalculável. E, consequentemente, onde os exércitos romanos eles levaram o culto mitraico. Apolo, o imperador, o mais importante imperador romano que nós conhecemos, né, que é citado nos livros de história, que é Augusto, ele era um cultuador excepcional de Apolo. Inclusive, na Batalha de Actium, quando ele venceu Antônio, ele mandou fazer uma ação de graça, houve uma procissão solenicíssima, né, em Roma, comemorando a vitória de Actium. E então, quem foi que ele cultuou ali? Apolo. Então, nós estamos premidos por essas duas situações. Uma não certeza, um desconhecimento total do nascimento de Jesus Cristo. Mas, por outro lado, nós temos uma tradição religiosa, uma tradição religiosa que traz o culto solar com datas bem específicas de 25 de dezembro, fazendo eco em relação ao solstício de inverno. Quando o cristianismo ele começa a tomar posse cada vez mais, depois de muito conflito, dentro do Império Romano, ficou fácil fazer uma espécie de diálogo interreligioso, ainda que o cristianismo ele perseguisse bastante, ele se incomodava bastante com os cultos pagãos. Mas uma das coisas que a igreja, que começa a se constituir lá no quarto século e quinto século, é que o culto solar ele não era eliminado da cabeça das pessoas. Ele estava entranhado, ele estava no imaginário das pessoas. Há um autor, e eu vou trazer depois ele aqui, na nossa próxima gravação, que ele diz que os bispos romanos, os bispos da religião cristã que já estava instituída, eles ficavam perplexos e desconcertados quando muitas vezes nos cultos o cristão saía da igreja, mas nos degraus seguintes ele fazia reverência, logo depois que ele saía do culto a Cristo, ele fazia reverência ao Deus solar, ao Deus Apolo, ao Deus Mitra. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, finalmente, eu já me alonguei bastante, mas nós temos ainda uma terceira reação, é que se a gente não sabia, se a gente não tem como saber, pelas características que aconteceram em relação à vida de Jesus, de praticamente nada da sua vida, nós tínhamos uma tradição milenar de culto ao sol no período de dezembro. E a igreja, se não conseguiu eliminar, como força política que era, pura e simplesmente ela conseguiu inserir o culto cristão dentro do culto aos deuses solares. Então, o nome do Solis Invictus, que era o sol vencedor, né, o sol que vence a morte, a luz que vence a morte, porque o sol era associado à vida, né? Então ele combatia o silêncio da neve, o silêncio do inverno, porque o inverno significa exatamente a solidão, o inverno significa o recolhimento, e o sol ele é a alegria, o sol é a pujança, né? O sol é a atividade. A gente se sente à vontade, com vontade, quando o dia está ensolarado, quando o dia o céu está aberto e o sol com toda a sua força. Então a igreja conseguiu fazer isso de maneira muito inteligente e acabou se tornando uma segunda tradição dentro de uma tradição, né? Então, progressivamente e cada vez mais, ainda que o nascimento não fosse uma preocupação para o cristianismo nascente, como eu disse num certo momento na outra gravação,
progressivamente essa importância de se comemorar o nascimento de Jesus veio contra aquelas expectativas exatamente da igreja combater o paganismo, em que ela se incomodava. Então, se ela começa a comemorar cada vez mais o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, ela acaba soterrando a memória do culto solar, a memória dos cultos pagãos, que vêm sendo trazidos à baila já modernamente. Só depois, quando se começa a pensar nas mitologias de um modo mais maduro, é que nós entendemos e começamos a encontrar elementos, instrumentos, ferramentas e informações sobre a importância dos cultos solares. Isso tem pouquíssimo tempo. Então, na verdade, a igreja ela conseguiu uma façanha sociocultural imensa. Torna-se um problema para alguns quando descobrem isso, mas na verdade nós estamos diante de um símbolo poderosíssimo quando se coloca a questão de Jesus tendo nascido no dia 25 de dezembro. Isso importa? Claro que não. Então, nós estamos diante de um símbolo, nós estamos diante de um elemento que é uma comemoração. Literalizar o símbolo é um grande problema, não é? Enfim, então eu quero deixar aqui, quase fechando, eu não vou fechar hoje esse nosso debate, em relação a essa importância dessa data. Eu diria, eu estava pensando nisso antes de fazer essa gravação, eu acredito que não exista na cristandade uma data que mobilize tanto as pessoas como o Natal tradicional que o Ocidente comemora, e como eu disse também no outro momento, que o próprio Oriente não consegue fugir por conta de toda essa correlação, toda essa comunicação que hoje em dia nós temos nesse mundo tão globalizado. Então, a gente se debruça diante das luzes, das árvores, disso, daquilo. Tem outros elementos que foram incorporados, como a figura do Santa Claus, né? Que é uma figura do Papai Noel, né? Que não tem a ver. A figura do Papai Noel que a gente vê mais modernamente, de vermelho, isso, já é um aspecto de marketing bem mais moderno, dos anos 50, mas todos esses elementos, principalmente do Santa Claus, eu não vou entrar aqui nele, tem a ver com todo esse aspecto simbólico do sol que vence a morte, da luz que vence a solidão, da luz que vence o silêncio que a morte significa. E que, afinal de contas, o próprio cristianismo diz que Jesus venceu a morte. Como não comemorar o nascimento de Jesus, mesmo que não seja literal, no período do solstício de inverno? Quero deixar aqui um forte abraço para todos. Se você chegou até aqui, vou pedir que você se inscreva no canal, que ative as notificações, dê um like, convide pessoas que vocês sabem que gostam do tema. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico e estou aqui trazendo semanalmente conteúdos ligados à mitologia grega e especificamente nesse período trazendo esse conteúdo especial. No próximo domingo, então eu vou fazer o fechamento em relação à questão do dia 25 de dezembro e no outro domingo eu vou fazer um especial sobre o Dia dos Santos Reis. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela frequência, pelas reações, muito obrigado, um Feliz Natal a todos e muito obrigado, um abraço a todos. Até breve.